Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu vou comentar aí com vocês, né, um vídeo que eu achei muito interessante, que está na crista da onda, né, que é sobre inteligência artificial. Então eu tenho um vídeo aqui com o título Inteligência Artificial, eu testei e estou com medo, do canal Neurovox, né, onde o neurocientista lá, né, ele comenta as apreensões que está rolando, né, devido ao avanço da inteligência artificial. Tá ok? Então, a inteligência artificial está apavorando as pessoas inteligentes. Muitos não estão muito por dentro, não estão dando bola, né, como ele fala no vídeo dele, não estão se importando tanto com a inteligência artificial, porque não perceberam ainda o grande potencial ameaçador e destrutivo que ela vai ter, com certeza, para a humanidade em si. É um risco enorme, né, a inteligência artificial no grau que ela está se desenvolvendo e que é só inicial. A coisa ainda vai crescer e rapidamente, né? Então tem muitos cientistas, muitos pensadores apreensivos e preocupados com o caminho que a inteligência artificial vai ditar para a nossa geração, né? Agora já, como diz, atual, né? A mudança, né? Os aspectos que vai ser mexido, né? Que vai ser revirado pela evolução da inteligência artificial, né? E uma das preocupações é que a inteligência artificial pode acabar com a raça humana, tá ok? Isso em vários aspectos, no sentido que ela com certeza ela vai acabar com muitos empregos. Muitos trabalhos hoje que é realizado pelo ser humano vai ser ocupado, como já está acontecendo, pela máquina, né? Um exemplo que ele dá no vídeo que é fatal é motorista de Uber, motorista de aplicativo, né? Muitos lembram que antigamente a gente tinha cobradores nos ônibus, né? Cada ônibus tinha que ter um cobrador. Aí daí a pouco a maquininha, que é uma inteligência artificial ali, né, inicial, ocupou o lugar do cobrador, né? Porque você usa o cartão, né? Quase ninguém usa mais dinheiro, né? Então, quer dizer, ela foi substituindo. Hoje muitas linhas, muitos ônibus em si já viajam sem cobrador, correto? Agora o próximo passo é acabar com o motorista. Já foi eliminado o cobrador, né? Agora a próxima eliminação será do motorista. Então, resumindo, já está em teste, né? A coisa já está se tornando viável, né? Para que os veículos guiem sozinhos, né? E já é sabido que ele vai ser bem menos arriscado, menos problemático do que com a direção humana. Que o ser humano é falho em vários sentidos. E a máquina, por mais falha que ela possa ser, vamos dizer assim, comparado com o grau, né, com o ser humano, vai ser praticamente tolerável, né? Vai diminuir enormemente. Então, vai ser lucrativo, né, os carros automáticos, tá ok? Então, um dos prejuízos da inteligência artificial nesse sentido é acabar com os empregos, né? Motoristas e por aí vai, né? Outro detalhe que ninguém falou no vídeo, que eu estou colocando por minha conta, que é óbvio, se existe um mundo de pessoas, né, que já tem teórico falando isso aí, que vai ser criado uma grande massa de pessoas inúteis. Inúteis por quê? Vão perder os empregos delas e elas não vão ter em que trabalhar. Porque qualquer emprego que você for se virar hoje, vai ter máquina trabalhando ou dominando. Se ainda não domina totalmente, a tendência é as máquinas ir dominando cada vez mais o setor de emprego, vamos dizer assim, de ocupação. Né? Então, por exemplo, se existe uma grande massa que não tem emprego, essas pessoas não têm renda. Quem tem renda não consome. Então, resumindo, são dois problemas. Vai diminuir empregos e vai diminuir o consumo. Então, você vê que é uma contradição. O que adianta aumentar tanto a produção hoje, porque as máquinas permitem isso, se vai vender para quem? Tá ok? E ninguém vai produzir para vender de graça, ou vender abaixo do custo que está sendo. Né? Porque o capitalismo ele quer o quê? Ele quer lucrar, e muito, de preferência. Então, olha uma contradição que vai ter. Né? Vai ter uma massa de gente que não tem emprego, não tem renda e não é mais consumidor, que não tem como consumir. Então já é um grande dilema, já dois problemas terríveis que vai começar a se configurar, na minha visão, a curto prazo. Acho que uns 3 anos nós vamos estar vendo pipocando várias coisas nesse sentido que eu estou falando agora. Né? E o outro também mais terrível ainda, que é o grande poder de guerra que a inteligência artificial vai estar propiciando. Né? A gente já está vendo aí, né? Na época que eu assisti o Exterminador nos anos 80, 80 e pouco, eu já fiquei de orelha em pé, imaginando o quê? Poxa, tudo que é ficção, mais tarde vai virar realidade. Né? No Jornada nas Estrelas, que é uma série clássica, lá tem um protótipo do celular. Né? Os tripulantes se comunicavam um com o outro com o espaço, na nave no espaço, através de uma maquininha que hoje é o nosso celular. Então a ficção muitas vezes adianta o que vai estar
acontecendo no futuro, né? Então, essa guerra feita por máquinas com inteligência artificial, como diz, não tem escapatória, porque vamos dizer que um país fala, eu não vou mexer com isso, não vou fazer isso porque é uma coisa totalmente destrutiva, é contra a humanidade. Não adianta ele não fazer, algum vai fazer. A hora que um fizer, os outros vão estar, como quem diz assim, submisso, submetido. Então, resumindo, todos vão fazer. Todos vão fazer. Né? É quase como a bomba atômica. A bomba atômica ainda conseguiu dar um break em um e outro e fazer um acordo de cavalheiro. Mas a inteligência artificial acho difícil. Eu acho que todos que tiverem condições de produzir a sua inteligência artificial vão produzir. Não vai ficar ali à mercê dos que podem. Né? Então, é um grande, vamos dizer assim, aspecto perigoso. Né? A destruição nossa vai acontecer primeiro por perda de condições de vida ou por uma guerra, né? Vamos dizer assim, eletrônica, vamos dizer assim, futura, né? Terceira guerra terrível nesse sentido, né? Então, é isso que eu quero comentar com vocês. No vídeo ele fala de uma tal de torção sigmoide. Sigmoide quer dizer o quê? Uma coisa começa devagarinho, devagarinho, mas dali a pouco ela dá um pulo rápido e ocupa o espaço e muda a vida assim de repente. Né? A gente pode ver vários exemplos disso aí, né? A internet mesmo, o celular. Né? No comecinho, pouca gente pode ter, porque é caro, não tem muita oferta, mas dali a pouco a coisa do nada assim, há uma produção enorme, há um baratamento de custo, há uma divulgação, daqui a pouco a coisa bomba. Então a inteligência artificial que hoje muita gente não está se incomodando, ela está nos seus primórdios, ela está se ajeitando, ela está evoluindo. E a tendência é o quê? Que daqui a pouco ela vai dar um boom, vai chegar num nível já problemático, e daqui a pouco ela dá outro pulo que vai suplantar o homem. Isso já é aceito e esperado. A máquina vai superar o homem num conhecimento racional, na inteligência racional. Né? Não vai ter como o homem competir com a máquina. Né? O exemplo disso era o jogador russo, não lembro se era Kasparov, não lembro o nome agora, né? Não importa muito o nome, mas o quê? O jogo mais inteligente que existe, entre aspas, é o xadrez. Na época, criaram um computador, The Blue, para competir com um campeão russo de xadrez. Ele começou empatando com a máquina, dali a pouco a máquina começou a ganhar dele, e nas últimas versões a máquina ganhava com o pé nas costas, que ele não tinha mais chance de ganhar mais a máquina. Eu lembro até da cena que ele levanta da mesa assim, pé da vida, né? Porque ele fala, poxa, acabou o jogo, não tem mais como competir com a máquina. Então, esse é o exemplo só para mostrar como a inteligência artificial vai chegando. Na competição ela chegou empatando, depois chegou ganhando algumas, dali a pouco ela ganha, não perde para ninguém mais. Entendeu? Aí acabou a graça do xadrez, que agora quem que é o campeão, quem que é o bom xadrez? A máquina. E nisso vai ser em todos os setores. Né? Então o que ele está dizendo assim? Esse pulo tá para acontecer, não dá para se determinar quando. Eu, na minha visão, chutando para mim, dentro dos 3 anos, nós já vamos ter uma preocupação. Por que isso? Porque existe agora um chat GPT-3 que usa a linguagem e já está produzindo muitos trabalhos assim em cima de textos, né? Até imagens, né? E ele é vamos dizer assim, um uso inicial. Já estão falando que o GPT-3 já tem um GPT-4, que já é um pouco mais potente. E já está previsto que vai ter um GPT-5 no final do ano. Então esses 5 anos já vai ser bem poderoso. Ele já vai estar com a cara assim de estar fazendo trabalhos no mesmo nível que o ser humano, em muitas áreas. Então, quem tiver contato com essa produção vai ficar até em dúvida de saber se foi feito por uma máquina ou por um ser humano. Então a coisa realmente é preocupante. Tanto é que ele cita aí no vídeo dele, eu também já vi em outros locais, falando 2.600 cientistas, pensadores assinaram uma carta, né, no sentido de brecar, de dar uma parada no desenvolvimento da inteligência artificial, pelo menos por 6 meses, para se discutir os riscos e elaborar um plano de como que a coisa vai andar. Porque se deixar rolar à vontade como a coisa está indo, daqui a pouco a máquina já vai estar dominando e vai estar ditando como é que vai ser a vida do homem. E isso é fatal. Isso não é vamos dizer assim, não é brincadeira, não é sonho de maluco, é uma realidade. A máquina vai chegar no nível que ela vai dominar tudo e ela vai ditar como é que vai ser a vida. E se o homem for visto como um empecilho para o desempenho, para a produção, para resolver os problemas da máquina, ela não vai ter muito, vamos dizer assim, muita preocupação nesse sentido. Ela vai querer produzir o que tem que ser feito da melhor forma. Se o homem é empecilho, o problema está no homem. Então ela vai decidir o que ela vai fazer com o homem nesse sentido. E a coisa não é muito favorável para a gente. Então, resumindo, a grande batalha que ele coloca no vídeo aí vai ser o ser humano se desenvolver na área que a máquina não pode alcançar ainda, de imediato. Que é o quê? É a inteligência emocional.
Então a luta agora, a próxima, futura, vai ser o quê? Inteligência emocional do ser humano versus a inteligência artificial da máquina. A máquina, toda inteligência que for robótica, que for racional, que for, vamos dizer assim, enquadrável, ela vai dominar e vai tomar conta. O ponto fraco dela ainda, no momento, é o emocional. Porque a máquina, né, a inteligência artificial não tem sentimento, não tem afeto. Então vai sobrar isso para as profissões, né? As profissões que lidam com esse campo, onde tem uma retribuição, um prazer afetivo, né, emocional, é o que vai se aguentar mais. Porque aquelas que não depender disso, ou que puder ignorar esse aspecto, não vai ter vez para o ser humano. Então a máquina vai dominar, né, onde é tecnicamente, né? Então o que o rapaz fala aí no vídeo? Que o ser humano hoje em dia, o que sobra para ele é lutar para se desenvolver emocionalmente, né? Para poder mais tarde estar viável como ser humano, viável para as relações e ocupar o espaço que vai sobrar para o ser humano, que é no campo da inteligência emocional. E nisso eu até concordo, acho que tem lógica, né? E agora o que falta é definir o que é inteligência emocional e como você buscar isso e se desenvolver, né? Para isso, eu vou para a lousa aqui de novo, né, mostrar novamente a fórmula que serve para o ser humano, né, e para o robô, para as máquinas, já vai ficar um pouco complicado, tá ok? Então vamos aqui, ó. O ser humano, como eu digo aqui, né, na fórmula da mente, é fatal. Ele tem a R2, né, que é uma relação aqui de inferioridade perante os objetos, perante o desejo. Então o ser humano já é marcado aqui como vocês sabem que acompanham meu canal, tá ok? Para se livrar dessa condição aqui, o ser humano, ele ativa e aloca energia, libido na R3, que é uma relação aqui de igualdade, né? Relações positivas, paixão, amor, amizade, né? Essa relação aqui ajuda o ser humano a suportar e sair um pouco dessa posição aqui penosa. Fora essa posição, um pouco melhor, desde que não seja tão escalonada, é essa posição R4, que é uma relação de superioridade. Aqui o ego, né? Todo esse âmbito aqui eu coloco como ego, diferente do eu, que o eu é consciente, né? O eu faz parte da consciência e o ego é o mundo inconsciente. Então aqui o ser humano também vem para essa posição aqui, que é uma relação de superioridade, que vai tornar uma situação bem mais agradável para ele. Porque ele estando aqui, ele pode gozar dessa posição, né? Da posição R3 também, que é favorável, e não sentir tanto peso aqui da R3. Tá ok? Então, inteligência emocional é o ser humano saber que isso é o que movimenta a mente dele, certo? Tomar ciência disso aqui, saber o que faz essa posição aqui na mente dele, o que causa nele, né? Quais os aspectos decorrentes dessa posição, quais os aspectos dessa posição e quais dessa posição. É isso que é o meu trabalho aqui com a fórmula da mente. Tá? O que acontece com a máquina, com o robô? O robô, ele não vai ter posição R2, porque ele não tem sentimento, ele não tem carência, ele não tem falta. Então, essa posição aqui, de momento, vai estar, vamos dizer assim, desligada nele, porque ele é uma máquina, tá? Ele não é humano. Então, essa R2 não vai ser problema para a inteligência artificial. A R3 não vai ser tão assim natural e tão esperado que um robô trabalhe nessa posição. Por quê? Porque isso aqui, normalmente, é uma posição que serve para apoio e serve como uma solução da R2. Como o robô não tem R2, R3 para ele também não é tão significativa. Então, vai ter que ser uma forma assim, ou uma evolução que ele caia para isso de alguma forma, ou então o ser humano crie essa situação aqui para ele. Mas vai ser uma relação fria, assim como o narcisista escalonado. Então, resumindo, o que sobra para a inteligência artificial? Ocupar a posição R4, que é uma posição onde o ser humano narcísico, patológico, né, escalonado, vai estar aqui. Então, resumindo, o robô ele vai ocupar uma posição aqui que ele vai disputar, ele vai se degladiar com o ser humano normal narcisista. Por quê? É questão de posição, certo? Então, qual vai ser a briga aqui? O robô vai estar numa posição que ele vai estar disputando com outros, né, e nessa posição alguém vai estar em cima e alguém vai estar embaixo, inferiorizado, certo? E qual que é a semelhança entre um narcisista escalonado e o robô? Nenhum deles quer vir para essa posição assim naturalmente. Tá ok? A diferença é que o narcisista escalonado, ele tem esse ponto fraco nele. Ele tem esse ponto fraco de carência, de necessidade, de falta. Tá ok? E ele muitas vezes está na posição R4 como uma defesa extrema da R2. Vai ser um problema que a inteligência artificial não vai ter. Ela não vai ter esse problema de
lutar contra a sua carência e não vai ter a necessidade de estar se abraçando aqui com um outro ser humano, com os objetos, para defender uma posição aqui para ele. Então o robô vai ficar automaticamente nessa posição aqui. Então a briga dele vai ser o quê? Estará sempre aqui e quando for necessário, ele vai deixar o ser humano aqui e vai escalonar e vai se manter aqui, porque ele vai estar usando a lógica, uma lógica meio que racional, não afetiva, né? Porque a máquina, infelizmente, não tem afeto. Então, aqui que está a preocupação. Se a qualquer momento ele achar que esse objeto aqui não faz falta ou que ele não precisa desse objeto, por ele escalonar tanto, que é o que acontece com o narcisista, quanto mais o narcisista escalona aqui no seu narcisismo, menos ele dá valor ao objeto, menos ele se vê dependendo do objeto. Então ele pode ir, como diz, levando o objeto para um grau aqui de destruição. Ao passo que ele vai chegando num grau aqui totalmente de se sentir o poderoso, né? Totalmente assim completo, né? Que na realidade é uma fantasia, né? Porque isso aqui remete à relação R1, né? Original do ser humano, que era o momento antes do nascimento, quando ele se sentia completo e não se via como alguém carente, alguém necessitado de alguma coisa. Ele mesmo se bastava, né? Só que a hora que a gente nasce, que cai para o mundo, quando faz essa passagem, se estabelece a relação de gangorra. Aí já não tem mais saída, né? Ele vai ter esse ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, que faz parte da sua estrutura. E a máquina não vai ter essa condição. Então é aqui que está o risco da inteligência artificial. Ela vai ser como se fosse um ser humano, vamos dizer assim, altamente racional, entre aspas, lógico, só que sem afetos, né? O narcisista aqui, por pior que ele seja, ele tem algum grau de afeto, pelo menos para ele mesmo. Um psicopata, ele não tem dó, não pensa no outro como um ser. Ele vê ele totalmente como objeto, mas ele tem afeto. Afeto perante ele mesmo. Pelo menos afeto perante ele tem. Então dá para você tentar, tipo assim, acuar, enquadrar o psicopata de alguma forma. A máquina e o robô não vai ter essa carência. Ele não tem preocupação nenhuma. Ele só vai executar o que ele tiver que executar. Então aqui na fórmula da mente, vocês percebem que abarca até a situação da inteligência artificial. E a vantagem dela é que ela não vai ter um ponto fraco, né? E a hora que ela perceber ponto fraco nela, ela vai se autocorrigir, vai se autoprogramar. Então, resumindo, ela vai caminhar na tendência de se tornar Deus. Algo superior, totalmente poderoso, e os pontos fracos que ela for percebendo nela, ela vai arrumar um jeito de melhorar. E se o homem for um empecilho para ela ter um desempenho, se portar de uma forma mais lógica, mais produtiva, mais exata, não resta dúvida que ela vai liquidar o homem. Entendeu? Então esse é o grande risco que ninguém está percebendo ainda. Mas a minha própria fórmula já está mostrando que vai acontecer isso. Porque a inteligência artificial na R4, ela vai escalonar até o último grau, tipo assim, num grau de psicopata. Seria uma máquina psicopata, vamos dizer assim. Ela vai escalonar o último grau. Então o que ela diz? A hora que ela escalonar para o último grau, ela é tudo e o objeto é nada. E esse objeto seremos nós. Tá? E a gente não vai ter outra forma a não ser tentar destruir ela, como aparece no filme do Exterminador. Que a máquina domina o mundo, está causando uma guerra, a única chance é o homem, numa forma assim de resistência, tentar destruir a máquina. Só que a máquina, no caso, na realidade, vai estar num grau tão desenvolvido, de tão poder, que ela vai estar, entre aspas, até prevendo as ações humanas. Porque ela vai conhecer, ela vai dominar, vamos dizer assim, os entrames, né, da mente humana. Então esse é um risco terrível que muitos estão acordando devagarinho, mas é a nossa grande preocupação de futuro. Tá ok? Então esse comentário aí é mais um vídeo mostrando que quem está preocupado com isso tem toda razão. De momento, entre aspas, a água não está batendo ali, né? Não está obrigando a gente a nadar, mas daqui a pouco vai subir para o pescoço para todo mundo. E aí vai ser tarde para aprender a nadar, né? Então é uma coisa preocupante já de imediato. Tá ok? Então isso era o que eu estava querendo mostrar, né, dentro desse momento aí, né, tecnológico. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!